Vamos orar? Senhor Deus, graças te damos por mais um domingo que se inicia, no qual nós temos a oportunidade do Senhor, pelo Senhor, de estudar a tua palavra, abraçar os irmãos uns aos outros, conversar sobre as coisas do Senhor e, Senhor, poder olhar para a sua face, contemplá-la através do culto, através dos movimentos do culto, de tudo aquilo que a gente faz aqui no culto, é olhar para a sua face e nos relacionar com o Senhor e poder te adorar e receber do Senhor da tua mão bênção sem fim e te conhecer mais. Ó Senhor, o domingo é um dia da semana muito especial, porque podemos fazer isso, Senhor, em comunhão com os outros irmãos e no dia do Senhor que o Senhor estabeleceu para tal. Então, Senhor, abençoe esse dia e, Senhor, abençoe a tua palavra em nossos corações e nos ensine ela, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer, então, uma introdução ao livro de Jonas. O livro de Jonas, ele é conhecido pela história da baleia, né? A história da baleia. Um homem foi engolido por uma baleia. Um homem foi engolido por uma baleia gigante. E é isso que se ensina, né, nas escolinhas dominical espalhadas no mundo inteiro. A historinha de Jonas. Jonas, ele era um cara legal que foi pregar, mas ele, ao invés de pregar, ele ficou com medo, muito medo, e fugiu do Senhor e caiu no mar, foi jogado no mar, e lá Deus mandou um peixão para engolir ele e levar ele para Nínive. Então essa história, ela particularmente, ela é ensinada, é óbvio que não dessa maneira que eu falei aqui, mas na maioria das vezes desse jeito, nas escolas dominicais, para as crianças. Mas apesar da gente poder, né, ô Miguel, estarmos aqui há tanto tempo fazendo um estudo bíblico no Antigo Testamento, pautado no panorama, né, no panorama bíblico, e essas histórias, esses livros, eles não são tão ensinados assim nas escolas dominicais para adultos. E qual que é o problema? Qual que é a diferença? Eu não sei qual que é a opinião dos irmãos a respeito disso. Na verdade, até conheço um pouco da opinião dos irmãos, mas não existe, eu não acredito que exista uma diferenciação de como ensinar crianças e como ensinar adultos. É claro que eu não estou dizendo sobre... eu não estou falando, de certa forma, de metodologias, mas conteúdo. Para as crianças, esse exatamente desse jeito que eu falei, é o jeito que as pessoas ensinam. A história de Jonas é um homem que tinha uma mensagem para pregar para Nínive, mas ficou com medo, ou não quis ir, ficou com raiva de Deus e entrou num barco, caiu no mar, foi engolido. Então, tudo isso aí não é a essência do livro. Na verdade, a história de Jonas ser engolido pela baleia, ela nem é o ápice da história do livro. Nem é o ápice da história do livro. Então, mas como é um evento inacreditável, como é um evento milagroso, né? Milagroso, as pessoas gostam muito desse evento específico e elas dão muita entonação para ele. Mas não é isso que eu quero. Eu quero pegar o livro como um todo, pegar a mensagem toda e passar uma explicação que seja à altura do que aconteceu realmente nesse livro e o que está acontecendo. Certo? Então, algumas abordagens ao livro de Jonas. Uma das abordagens é que Jonas é uma parábola. É uma parábola.
Então, algumas pessoas fazem essa abordagem que Jonas, ele, na verdade, a história não aconteceu. Então, é uma parábola. Há pessoas que, nessas aqui eu nem vou entrar nesse mérito, pessoas que acreditam que o livro é fantasioso e tudo, mas isso aí não é o ponto. E há pessoas, que é o nosso caso, que acreditam que esses fatos aconteceram da maneira que aconteceram, relatados na Bíblia. E só que o problema é que, apesar da gente saber que esses fatos aconteceram, da gente saber que Jonas existiu, tudo aquilo que ele fez, nós não conhecemos o Jonas. Quem era Jonas? Quem era esse profeta? E então nós precisamos entender quem ele é para poder avançar na história e podermos entender o enredo do livro. Então, Jonas, em primeiro lugar, Jonas, ele era um profeta que profetizou ao reino do norte, Israel. E ele aconselhava o rei de que maneira? Ele não era um profeta que dizia ao rei o que Deus havia ordenado, mas ele era um dos profetas, daqueles profetas, eu não sei se vocês lembram, que em várias vezes, em Isaías, Ezequiel e Jeremias, esses profetas iam profetizar a mensagem de Deus para o rei, sabe? Iam falar assim, olha, Deus ordenou que... Deus disse que vocês estão perversos contra o Senhor e por causa disso vocês serão escravizados. Virá uma nação e dominará vocês, virá destruição, virá espada. E aí o profeta do Senhor vinha e falava isso, virá a espada vai vir porque vocês são desobedientes. Havia alguns profetas que eram profetas da corte, profetas reais, do rei. O que esses profetas faziam? Exatamente o que todos os profetas de todas as nações no mundo faziam para o rei. Prestavam serviço público ao rei, privado ao rei, ou melhor, público, né? Recebendo da coroa. Ele recebia para profetizar. Então, aos interesses do rei, as profecias deviam ser as melhores. E esses profetas faziam isso. Esses profetas da corte ficavam dizendo ao rei, você vai prosperar. Deus disse que vai dar tudo certo. Deus disse que se você continuar financiando os profetas do Senhor, que somos nós, você vai ser abençoado, seu reino não vai passar por crises. Lembra algum lugar esse tipo de discurso? Se você contribuir, você será abençoado, rei. Deus tem o melhor para você. Era assim que funcionavam os profetas da corte, do rei. E Jonas era um desses, por incrível que pareça. Jonas, ele era um profeta, meio que um profeta real, assim, da corte. Óbvio que tudo isso aqui é um exemplo, mas para chegar no ponto que Jonas ele era assim. Então, o profeta do Senhor foi profetizar e Jonas ouviu a profecia e o rei foi e falou assim, e você, Jonas? E Jonas foi e profetizou contra o que o profeta do rei falou. Ele falou assim, o que o profeta do rei não, o que o profeta falou, o profeta de Deus, né? Falou, não vai ser assim, Deus não vai permitir que essas coisas aconteçam. Então, esse era Jonas. Ele era um profeta profissional real. E isso é uma das coisas que são incríveis assim na história. Então, se você é alguém que tem esse conhecimento, você consegue adentrar a história de Jonas e entender o caráter de Jonas, entender quem Jonas é, né? Então vamos lá. Vamos primeiro pegar um enredo aqui agora, nessa introdução, para que nós possamos dar a correta interpretação do livro.
O enredo do livro o versículo 1 e 2 apresenta o chamado de Jonas para profetizar contra Nínive. Do 3 até o 17 do capítulo 1, Jonas foge da face do Senhor. E o que isso significa? Nós vamos ver nesse estudo a palavra face do Senhor diversas vezes nesse estudo. Por quê? O ponto central do livro vai girar em torno de a face do Senhor. Como que Jonas se relaciona com a face de Deus? E o que significa a face de Deus? De maneira assim, simplificada agora, é o caráter de Deus. Como que Deus se apresenta aos seres humanos em seu caráter, em sua composição divina, ou seja, seus desejos, sua justiça, suas leis. Como que Deus se apresenta? Essa é a face de Deus, é o caráter dele. É como você pode descrever Deus através de conhecer ele através da sua escritura, da sua lei. Então esse é o caráter de Deus, a face de Deus, face do Senhor. Então, do versículo 3 até o 17 do capítulo 1, Jonas, ao receber o chamado de Deus, ele foge da face do Senhor. Foge. O versículo aí até o 17. Aí nós temos do 2, capítulo 2, até o versículo 9, do 17 até o versículo 9, do 1 até o 9, nós vamos ver a declaração que a Deus pertence a salvação, que é aquela famosa oração de Jonas. 3, aí do capítulo 3, do 3 até o 10, versículo 3 a 10, nós vamos ver Jonas cumprindo a sua missão de profeta que Deus havia incumbido. Mas nós não vamos ver isso feito de uma maneira boa, nós vamos ver isso feito de uma maneira tendenciosa, né? Vamos ver como que Jonas cumpre toda essa missão que Deus passou para ele de profeta, essa ordem de profecia de maneira tendenciosa. No capítulo 4, então, do versículo 1 ao 3, Jonas revela para Deus que ele odeia a face de Deus. E face aqui, irmãos, como eu disse, não é o caráter de Deus, é a mente de Deus. Então ele revela isso. Isso, até porque Deus é Espírito. Ele não tem face, ele não tem um corpo físico visível. Nós estamos falando exatamente disso, é do caráter dele, da mente dele, como que ele pensa, o que ele sente. Nós poderíamos colocar assim, como que Deus se sente em relação às coisas que ele criou, sua mentalidade, tudo. Então, nós vamos ver finalmente no capítulo 4, no final do livro, nós vamos ver o ponto central da história. Jonas, com a sua própria boca, dizer e revelar que odeia a forma com que Deus pensa, a forma com que Deus age e como que Deus faz esses tipos de coisa, as coisas que Deus faz. E então, do versículo 4 até o 11, né, o final do livro, Deus apresenta a complexidade do objetivo do chamado de Jonas. Deus revela a complexidade do objetivo do chamado de Jonas. Certo? Então, essa é um enredo do livro. Continuando nossa introdução. Irmãos, tem alguma dúvida? Os irmãos quer comentar alguma coisa? Não? Então, continuando. Jonas, então, para nós já entrarmos na introdução, ele representa, como eu disse, um reino. E nós vamos ver isso, essa linguagem de reino, muito presente no Novo Testamento, né? Reino de Deus, Jesus falando o reino de Deus é semelhante a isso. E depois nós vamos ver
Paulo e os apóstolos falarem sobre o reino de Deus, né? O estabelecimento do reino de Deus. E isso no Novo Testamento. E o que acontece? No Novo Testamento, quando você fala de reino de Deus, é uma coisa um pouco figurada. Ela parece um pouco figurada. Algumas pessoas percebem que parece ser até uma novidade, né? Estabelecimento do reino de Deus. E há muitas perguntas, né, que querem responder, e eu poderia perguntar aos irmãos aqui, o que significa o reino de Deus? O que significa o reino de Deus? Jesus fala que estabelecerá seu reino, né? Então, se eu fizesse essa pergunta, alguém aqui arrisca a responder o que significa o reino de Deus? Bom, o reino de Deus é o governo de Deus, o governo soberano de Deus, o domínio completo e restrito de Deus. Não que Deus já não governa tudo, mas ele nos deixou nesse mundo caído, com o nosso pecado. A humanidade, ela vive num mundo pecaminoso. E o reino de Deus é um estado de governo pleno dele. Perfeito. Então, o Wesley trouxe a explicação perfeita. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é, de fato, tudo aquilo que é o governo de Deus estabelecido. Então, de que forma nós podemos entender isso? Como o Wesley também já disse, nós vivemos num mundo caído, certo? E Jesus disse que estabeleceria o seu reino, e estabeleceu o seu reino. Quando ele veio, o Espírito Santo vem, então o reino de Deus é estabelecido, certo? O reino de Deus estabelecido é estranho, porque o mundo não melhorou. O mundo não melhorou. O reino de Deus foi estabelecido, mas o mundo não se tornou melhor. Não se tornou um mundo que é justo, bom, santo. Não. Então, o que é o reino de Deus nesse sentido? Nesse sentido, como Wesley disse, é o governo de Deus. E como que ele funciona? Como que ele se estabelece? O reino de Deus, ele se estabelece depondo outros reis e destruindo outros reinos. Então, quando você ora a oração do Pai Nosso, você diz assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Você está assumindo naquele ponto, apesar de você orar isso repetidas vezes, você está assumindo que sempre que você faz essa oração novamente, você necessita que o reino de Deus venha até o seu reino humano, até você, e estabeleça governo sobre você. Então é como se você repetisse isso para Deus, como se você estivesse dizendo: apesar de eu ter orado isso ontem, eu preciso que o Senhor restabeleça seu reino, porque eu fui rebelde de novo, e de novo, e de novo. De que forma? Todo ser humano é um reino completo, perfeito, cheio de tronos. E ele está no trono maior, no trono mais alto. E o ser humano, ele se estabelece como um rei. E ele é um rei, assim, terrível. Porque nem dentro de outros reinos que nós criamos, por exemplo, nós podemos até expandir isso, nós temos um reino interno, o reino do eu, o reino do Tiago, o reino da Larissa, o reino da Jaqueline, o reino do William. Cada um tem o seu reino. As crianças, cada uma delas tem o seu reino, no qual elas são os reis. E esses reinos, eles estão sempre em conflito com outros reinos. Então, num relacionamento, você tem conflito com outras pessoas, com o seu cônjuge,
com seus filhos, com os filhos com os pais, irmãos com irmãos. Por quê? Porque você é um reino e ele também é um reino. E os dois estão brigando pelo trono, que é um reino que eles querem estabelecer em sociedade. Por exemplo, entre os irmãos, cada irmão é um reino, Wesley, mas entre os irmãos é um reino estabelecido. A irmandade ela é um reino. É uma aliança ali estabelecida. Cada um desses reis, dessa aliança, ele quer governar sobre o outro. Ele quer governar sobre esse pequeno reino, chamado irmandade, irmãos. No casamento, não deveria ser assim, não deve ser assim. Mas cada um é um rei, tentando governar sobre o reino chamado casamento. Casamento é um outro reino. E lá tem o trono. E cada um dos casais querem sentar no trono. Então, volta e meia tem guerra. Volta e meia tem guerra. E eles lutam. E também na igreja. A igreja também é um reino. E volta e meia você vê pastores brigando. Você vê pastores querendo ser mais do que o outro. Porque tudo é reino, apesar da gente perceber ou não isso, mas tudo tem um reino estabelecido com um trono. Então, nesse caso, quando nós pedimos na oração, nós dizemos, Senhor, que o seu reino, que o reino de Deus se estabeleça em meu coração. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu governo, o teu reino, a tua lei, a tua vontade, E por fim, o reino de Deus, eu diria que é o caráter de Deus. O reino de Deus é a face de Deus, e o reino de Deus é o próprio Deus. É quem ele é quem ele é em essência. Então, continuando nossa introdução para nós encerrarmos aqui agora, vamos encerrar nesse ponto, já bem estabelecido. Oi, pode falar. Sobre esse aspecto de reino, você falou sobre o aspecto prático, físico, de um rei, Deus como um rei do seu próprio reino, destruir os outros reinos. E aí, de forma literal, nós temos isso nas Escrituras. Na aula passada sobre do profeta Obadias. O reino de Edom recebeu um juízo no templo. Um juízo, ele realmente foi destruído. Ele recebeu um juízo. O Egito recebeu um juízo de Deus. Sim. Lá em Êxodo. Tiro, Sidom, assim, Babilônia, diversos reinos que foram até usados por Deus para destruir outros reinos, receberam o juízo de Deus. Então, a Bíblia está cheia disso. E próprio Jerusalém também. Depois do Novo Testamento, no ano 70, a destruição do templo, profetizado pelo profeta Daniel também. Então, esse aspecto do governo de Deus, de depor os outros reis, de destruir os outros reinos. E aí você aplicou isso para nós, que é ele destruir o nosso próprio reinado também. Né? Sim, isso é interessante, esse aspecto prático do governo de Deus. A gente vê que ele é real. Ele tolera por um tempo. Por que o mal ainda persiste? Porque Deus está, aos poucos, estabelecendo o seu reino, aos poucos vencendo os seus inimigos. Mas no livro dos Salmos, nós lemos e cantamos que até que os inimigos sejam por estrado dos teus pés. Então, um dia todos os reinos estarão sob os pés do Cristo. Sim, isso. Muito bem, o Wesley. E o ponto central é esse que eu estou querendo dizer. É porque no Novo Testamento nós temos uma linguagem de reino. E hoje, na igreja, quando se fala de reino de Deus, nós temos a visão do Novo Testamento. Mas a visão do Antigo Testamento era Deus pré-demonstrando aquilo que ele revelaria no Novo Testamento. Na verdade, nem é uma revelação do Novo Testamento, sim. Como você bem colocou, todos esses movimentos que estão acontecendo no Antigo Testamento é Deus demonstrando essa mesma característica de que, olha, Israel, eu estou tratando vocês como nação.
Mas vocês deveriam perceber, e os Salmos deixam isso bem claro, né, Wesley? Que cada ser humano é uma nação. Cada ser humano é uma nação individual. Ou seja, o ponto 1 é que Deus, Jonas é um reino. Deus quer tratar as pessoas de forma individual, como elas sendo reinos. E é essa a explicação de por que acontece tanta, no Antigo Testamento, tem tanta guerra. Deus envia Israel para destruir uma nação X. Depois Deus envia Israel para destruir a nação Y, né? Aí Israel vai lá com a sua espada santa, com a marcha santa de soldados santos de Deus, para destruir aquela nação. Mas muitas vezes, quando nós vemos essas batalhas, eu estou preparando até um sermão em Josué, vai ser um sermão esporádico, num ponto específico falando a respeito disso. Muitas vezes nessas marchas da Israel Santa, Israel se comporta exatamente como perverso. Ele pratica exatamente as atitudes perversas das nações que eles vão ir destruir. E nesse ponto central, nesse ponto específico em que Israel se comporta assim, nós vemos Israel com as outras nações. Então, irmãos, Israel parece um exército santo, né? Indo lá invadir as outras nações e promulgando o reino de Deus. Que maravilha, mas não é assim. Israel é má. Muitas vezes eles vão lá matar aquelas outras nações com interesses próprios. Saul faz isso. Ele vai lá destruir a nação, Deus ordena, mas ele, ao invés de destruir, ele pega coisas para ele que não devia pegar. É por isso que eles recebem também o juízo de Deus. Isso. E aí, exatamente, Deus vai enviar a Babilônia. E aí eles ficam espantados. O profeta fica espantado e fala: Deus, nós fizemos o mal, mas a Babilônia é pior. Só que não tem diferença. Israel é Babilônia também, quando ele vai lá, quando Deus ordena que ele vá lá destruir uma nação, e ele vai com sangue no olho, com a boca espumando para matar com ódio daquela outra nação, ele é a Babilônia. Ele não é o exército santo. Ele não está indo lá livre do desejo de derramar sangue de outra pessoa. O desejo dele não é promulgar a justiça de Deus. O desejo dele não é demonstrar às nações de que o Deus é o soberano. O desejo dele é matar, saquear, adquirir ouro e bens. A Babilônia era assim. Então, quando eles se surpreendem quando a Babilônia vem, mas é hipocrisia, né? O profeta fala: Deus, a Babilônia é pior, mas é o que Deus está querendo dizer, mas vocês são a Babilônia, vocês estão se comportando como ela. E quando eu usar vocês no exército santo de Israel e usar a Babilônia, está sendo a mesma coisa, então eu posso usar a Babilônia. Esse é o ponto do reino. Então, vamos ficar aqui, vamos parar agora. Então, o que acontece? A complexidade do caráter de Deus, da face de Deus e da tratativa com Jonas Deus, no livro de Jonas, quer demonstrar que cada ser humano, individualmente, é um reino. E cada ser humano está se relacionando de forma real com o outro rei, que é Deus. Então, o ser humano... E, irmãos, eu não queria que ficasse uma impressão errada de que vocês são reis. Cada ser humano é rei. E isso não numa coisa ruim, de uma forma ruim em si. Ser rei e ter um governo sobre sua vida, em última análise, não é o que eu queria tirar. Mas eu queria que vocês tivessem sobre o reinado de vocês, o rei dos reis. Então que vocês governassem a vida de vocês com o governo do rei. Por isso que o texto vai dizer assim, o apóstolo Paulo vai dizer assim, opere, você opera a salvação com temor e tremor. Você opera, você é o rei nesse caso. Mas por que você consegue operar? Porque Deus é quem opera em vocês, tanto querer quanto realizar. Ou seja, você agora é um rei sobre sua própria vontade, sobre seus próprios desejos,
Porque há um rei que governa sobre você. Então você é um rei obedecendo às regras desse rei. Então é isso. Nós encerramos agora tratando de que o livro de Jonas vai tratar como você deve se relacionar com Deus sendo um rei. Tendo em você um reino e tendo esses vários reinos que nos cercam. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Jonas. Então, se os irmãos puderem abrir no livro de Jonas, a gente vai continuar estudando ele hoje. Se Deus quiser, nós vamos terminá-lo. Jonas, podem deixar a Bíblia aberta no livro. Ele, apesar de ter 4 capítulos, são capítulos curtinhos. Então, é um livro pequeno, né? É um livro bem pequeno. É uma leitura aí de uns 20 minutos, né? Então, é um livro bem pequenininho. Eu vou orar, irmãos. Eu vou estar orando e aí nós começamos a nossa aula. Querido Deus, graças te damos, ó Pai, Pai Santo, Pai amado, pelo amor do Senhor derramado por nós. Amor esse, Senhor, com que o Senhor, amor tão precioso que o Senhor envia seu Filho para doar sangue, para uma doação de sangue especial, na qual esse sangue doado, não como acontece nos hospitais hoje em dia, no qual a pessoa vai lá, doa uma porcentagem do seu sangue, sai ilesa, viva e tranquila, mas uma doação de sangue qual custou a morte do seu filho. E esse sangue doado, Senhor, purificou milhões de crentes e cristãos que foram derramados aos pés da cruz pelo próprio Espírito, o qual santifica neste sangue esses filhos, e os quais esses filhos santificados agora têm uma nova vida, por isso são chamados de novas criaturas, por isso é chamado de um novo nascimento, porque eles não têm mais nada do que os fazia ser como antigamente, mas agora receberam sangue novo, e o sangue velho de suas veias foi extinto, para que o sangue de Cristo, o doador universal, o doador maravilhoso, o santo doador, pudesse entrar em nossas veias e esse sangue nos purificar, porque, Senhor, nada em nós salva a nós mesmos, nem nossa vontade, nem nosso desejo, muito menos nosso mérito, qualquer que seja, mas sim o sangue que entra espiritualmente em nossas veias e nos faz filhos de Deus através de Jesus. E é esse Deus que queremos louvar aqui hoje, é sobre esse Deus que queremos falar, é sobre esse Cristo, esse sangue que nós queremos nos prostrar diante, pedindo perdão pelos nossos pecados e glorificando seu santo nome para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Jonas. Domingo passado, na introdução que fizemos do livro, nós falamos muito a respeito do enredo e depois nós falamos a respeito de como que esse livro ele é diferente de todos os outros livros. O livro de Jonas, ele é um livro completamente diferente de todos os outros profetas da Bíblia. Na verdade, o livro de Jonas, ele é diferente dos outros livros da Bíblia, porque ele não é um livro histórico, não é um livro poético, é um livro profético, né? Um livro profético. E por ser um livro profético, ele deveria, ele deveria pegar alguma profecia do nosso profeta Jonas e aplicar a Israel ou a uma terra vizinha, como é o caso. Mas não, o livro ele conta a história de Jonas. E não a história de Jonas em si, porque não vai
vai pegar um trecho da vida de Jonas para poder explanar um pouco a respeito de quem Deus é e como que Deus pensa. Então, se você quer saber como Deus pensa, você precisa do livro de Jonas. E eu vou explicar como. Como entender a mente de Deus através desse livro, entendendo esse profeta. Então, domingo passado nós falamos que todas as pessoas, dando só um breve resumo aqui, todas as pessoas são uma espécie de reino. Ou seja, cada pessoa que existe tem um trono no coração, na qual essa pessoa quer reger e gerenciar sua própria vida. Então, as pessoas elas querem mandar em si mesmos, essa é a verdade. Mandar em si, querem governar sobre si mesmos. Então, no caso de Jonas, nós vamos ver isso aplicado a nós, como que Deus também quer governar a nossa vida, quer governar as coisas. E aí entra um embate, né, um atrito daquilo que eu quero e daquilo que Deus quer. E Jonas, ele é um livro excelente para nos demonstrar e nos mostrar isso. E domingo passado nós falamos que isso se chama o reino. Cada ser humano é um reino e tem um trono sobre sua própria cabeça, uma coroa sobre sua própria cabeça, um trono para se assentar. E também nós descobrimos também que há reinos secundários. Por exemplo, a igreja pode se tornar um reino no qual alguém, geralmente o pastor ou a liderança ou algum irmão mais proeminente, quer governar. Então ele quer que a sua agenda, ele quer que a sua vontade seja exercida naquele lugar. Então cria-se igrejas nas quais há um rei também. Na sua casa você é rei, rainha, você quer governar da forma que você quer. No emprego, em todos os lugares há reinos. E esses reinos compostos de outras pessoas entram em atrito muito constantemente, porque são vários reis querendo governar sobre um reino. Há pessoas, inclusive, que querem governar sobre outras pessoas. Então tem todo esse atrito, e Jonas, ele é um reino, e nós vamos tratar isso. Então, encerrando a primeira sessão, vamos para a segunda sessão, né? Encerrando, na verdade, a introdução, vamos para a primeira sessão. O ponto 1 da primeira sessão, eu dividi em 5 pontos, Jonas, assim como Israel, está em uma assumida, visível, profunda rebelião contra a pessoa de Deus. Então, Jonas, ele está em uma rebelião contra Deus. Isso é no início do livro, nós já vemos. Vamos lá, eu vou ler o capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Capítulo 1 de Jonas 1, versículo 1, 2 e 3. Diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então aí no versículo 1 e 2, Deus chama Jonas e fala: como meu profeta, você, Jonas, vai pregar para Nínive. E o versículo 3 diz assim: Jonas se dispôs, e eu acho incrível como que o escritor do livro coloca dessa maneira, porque ele cria expectativa. Jonas se dispôs, e você espera que ele se disponha a fazer o quê? Como um profeta de Deus? Ir lá e pregar para Nínive. E porque sempre é assim, em todos os livros dos profetas, é assim, Deus chama o profeta e a sequência geralmente é isso. Então o profeta foi, então o profeta se preparou, então se dispôs o profeta para ir fazer a vontade de Deus, certo? Só que aqui não, versículo 3. Jonas se dispôs, mas fugiu da presença do Senhor. Ele fuge da presença do Senhor para Tarsis. Tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem e embarcou, pôs a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis,
para longe da presença do Senhor. Então aqui nós vemos o que acontece. O que acontece é, Jonas está rebelde. Até então, até esse momento, todas as informações, como eu disse domingo passado, sobre Jonas que nós temos, há poucas informações que nós temos a respeito dele da sua vida, é que ele confrontou um profeta de Deus. Havia um profeta, profetizou contra Jeroboão II, e Jonas, que era da corte, profeta da corte de Jeroboão II, fez uma profecia dizendo, meio que confrontando o que o profeta disse, dizendo, não vai acontecer assim. O profeta profetizou que vai tudo dar errado, mas não será assim, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E assim nós temos essa informação sobre Jonas. Ele era um profeta profissional que profetizava na corte do rei. Certo? Então ele está em rebelião contra Deus. Você vê que ele não está fugindo de Nínive. Jonas não está fugindo de Nínive. Jonas não está fugindo também de ser profeta. Jonas não está fugindo da sua missão de profeta. O versículo 3 deixa bem claro do que ele está fugindo. Como eu disse, a rebelião é contra o próprio Deus. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. E como eu disse domingo passado, nós vamos ver essa rebeldia. Continuando, o livro não está endereçado a ninguém e não trata de profecias. Não trata de profecia, mas sim de um profeta. O ponto aqui é que esse livro deve ser um espelho para a nossa própria alma. Jonas está em rebeldia contra Deus, mas Deus o chama. Por quê? Então Jonas está nessa rebeldia contra o Senhor. E a pergunta que eu tenho a fazer aos irmãos é, por que Deus o chamou então? Se ele é rebelde contra Deus, se ele não quer fazer a vontade de Deus, por que Deus o chamou? Por que Deus o ordenou? Logisticamente falando, não seria improdutivo chamar um profeta que não quer profetizar? Então, o arminianismo, ao tratar desse texto, pelo fato desse livro de Jonas ser muito usado por nós calvinistas para defender a soberania de Deus sobre a vontade humana, o arminianismo debate que esse livro, na verdade, é um livro que vai demonstrar a vontade humana sobre a vontade de Deus. Mas a questão principal, na pergunta que eu acredito que se os irmãos, não sei se os irmãos entendem essa pergunta, mas essa pergunta responde o ponto central. Por que Deus chama Jonas? É improdutivo chamá-lo. É inadequado, ele não quer. Como que Deus pode violentar a vontade do homem aqui? Porque na salvação, o arminianismo na salvação, diz que para o homem ser salvo há um processo no qual, certo? Deus derrama graça e ao homem cabe aceitar ou não essa graça. Então aí é uma atitude que parte do ser humano, aceitar ou não a graça de Deus, não é? Então Deus derrama a graça e então parte do ser humano, no arminianismo. E nesse ponto do arminianismo, se o homem aceitar Jesus, ele é salvo. Se o homem rejeitar Jesus, ele é condenado. Então a pergunta continua. Por que Deus chamou Jonas? Jonas não quer. Ele não tem interesse. Ele está em fuga. E esse é o ponto central. Que a pergunta não é responder por que Deus foi lá e buscou e resgatou Jonas, como se fosse um arminiano tentando mostrar que Deus é bondoso e o homem não rejeita, mas Deus vai lá e resgata. O ponto é porque Deus inicialmente o chama. A rebelião de Jonas é contra o caráter de Deus. Vamos ver a rebeldia de Jonas, então, distribuída em vários aspectos para tentar responder essa pergunta. O primeiro ponto da rebeldia de Jonas
contra a face de Deus. E o que é a face de Deus? Por que Jonas está fugindo, como eu disse, da presença do Senhor? E o que significa a presença do Senhor? A face de Deus. Nós falamos isso muitas vezes. Alguém sabe responder? O que nos termos dos nossos estudos, é a presença de Deus, a face de Deus, a imagem de Deus? O que essas coisas todas são? Elas são uma coisa só. Alguém quer responder? O que é a face de Deus? É bom fazer essas perguntas e deixar os irmãos pensando ou tentando responder, que aí fixa melhor na mente. Larissa, você sabe o que é a face de Deus? Você lembra? Não? Miguel, lembra? Deus tem rosto? Sim, é o rosto dele? Não, porque, como eu disse, a mesma expressão face de Deus, imagem de Deus, presença de Deus, são todos atribuídos à mesma coisa. A face de Deus é o caráter de Deus. O que é o caráter? O caráter é todas as características do ser. Por exemplo, o caráter do Miguel são todas as características inerentes ao Miguel, que o Miguel possui. Características essas que são sua mente, como ele pensa, a lógica que ele usa, as leis que ele segue, leis essas que não são necessariamente leis externas, mas leis internas, porque muitas vezes nós achamos que uma pessoa está seguindo a lei, por exemplo, ela está seguindo a lei de trânsito, ela está bem, ela é um bom cidadão. Mas o cidadão, pelo fato de estar seguindo as leis de trânsito, não significa necessariamente que ele gosta das leis de trânsito que ele está seguindo, ele está obedecendo. Então, essa lei não está no coração dele. Na verdade, a desobediência a essa lei que está no coração dele. Por exemplo, eu gostaria de andar na estrada ali, a estrada ali manda eu andar a 80 por hora, eu gostaria de andar 100 por hora. A lei que está no meu coração é a lei de andar a 100 km por hora. Essa é a lei do meu coração, esse é o meu caráter. Só que por causa de uma lei externa que me pune, eu não vou obedecer o meu caráter, apesar de estar em rebelião contra essa lei de andar 80 por hora. Porque o que eu queria mesmo, obedecer a lei do meu coração. Então, caráter é todas as leis, é todos os desejos, é todas as características e pensamentos, lógica, vontade do ser. Então, o que é o caráter de Deus? É tudo aquilo que define e caracteriza Deus no ser que Ele é. Então, para me conhecer a Deus, eu preciso conhecer, de fato, as características da mente de Deus, da lei de Deus, da sua lógica. Entendeu? Então, assim eu conheço o caráter de Deus, assim eu conheço a imagem de Deus, assim eu conheço a presença de Deus. Então, nesse aspecto, como eu disse, dona Célia, o caráter humano, ele quer uma coisa, certo? E às vezes dá uma lei externa que quer outra coisa. Então, como que fica? Eu vou avaliar a lei externa a partir de um ponto central, que eu vou ter que fazer uma avaliação seguinte. A minha lei interna, o meu caráter, minha lei interna, a minha vontade, e há uma lei externa. Qual dessas duas leis, quando elas se colidirem, está certa? Porque não necessariamente a lei externa está certa. E não necessariamente a nossa lei interna está certa. Não, nesse caso, seguindo a via é 30, 40 por hora. Você quer seguir a 100, certo? E aí, há uma lei externa. Essa lei é a lei de seguir essa velocidade. Mas você não quer seguir. Mas por que você não quer seguir? Como eu disse, sempre há fatores que vão definir, nesse caso, o que é certo e o que é errado, entendeu? Por exemplo, se eu estou com o Miguel, eu estou com um carro lá em casa. Eu não tenho carteira, mas eu estou com um carro lá em casa, lá parado lá. E o Miguel acaba de sofrer um acidente. Ele
sofre um acidente terrível. Um acidente de vida ou morte. Eu tenho capacidade de dirigir e levar ele até a UPA. Só que a lei não me permite, porque eu não tenho carteira. E então, qual que é a lei correta a se fazer? Chamar a ambulância, correr num vizinho, esperando que o vizinho esteja lá, chamar um Uber e esperar, torcer para que ele chegue cedo, ou pegar o meu filho nesse estado de emergência, colocá-lo dentro de um carro, dirigir até lá, para que ele seja atendido o mais rápido possível. Você vê que é uma lei que proíbe eu de dirigir sem a carteira. E também há o problema. Então, essa definição do que é certo e errado ali, ela não está anexada nem a uma lei externa e nem à minha vontade interna, mas a uma realidade. Oi? Ele veio em 60 pela lei, não queria. No coração ele continuou fazendo a lei de essência, sendo que o coração dele continua desejando. Então, essa rebeldia, o exemplo que eu estou querendo dar é que a rebeldia a uma lei específica, ela não pode ser medida dessa maneira, ela tem que ser medida por um ponto central, e nós vamos ver esse ponto central aqui, de uma realidade absoluta, que é o caráter do próprio Deus, certo? Então, nesse caso, por exemplo, como eu disse do Miguel ali, há uma motivação, dona Célia, para mim não obedecer àquela lei de não dirigir sem carteira, por causa da vida do meu filho que está em prejuízo. Entendeu? No caso de uma pessoa que não quer andar 100, ela quer andar 100 numa pista de 80, qual é a razão pela qual ela quer andar a 100? Ela tem algum compromisso? Ela está com um problema que ela tem que resolver, tem que chegar mais rápido? A via está livre e ela sabe que ela precisa chegar lá? Então, todas essas questões, elas não necessariamente estão envolvendo um pecado ou não. Elas estão envolvendo uma necessidade, Porque se você, por exemplo, como eu disse, há um exemplo aqui. Se você está com uma criança passando mal, com urgência para ir no hospital, você vai andar a 30 por hora? Você vai ter que movimentar-se velozmente, porque há uma lei superior àquela lei. Mas se você, por exemplo, saiu todo atrasado, você já saiu atrasado de casa, para o trabalho. Você saiu atrasado, aí você chega lá e é 80 por hora. E eu fico assim, é 80 por hora? Eu tenho que andar aqui a 100 porque eu estou atrasado do trabalho? É pecado. Por quê? Eu, não necessariamente por causa da velocidade em si, mas é pecado por causa da minha dinâmica pessoal e do meu imediatismo, da minha pressa, da minha ansiedade. Todas as coisas transformam esse problema em pecado. Não necessariamente andar 100 por hora numa pista de 80, mas porque eu tenho ansiedade para chegar no trabalho, porque eu estou atrasado, estou errado, eu estou criticando a lei, não pela lei ser boa ou ruim, não questionando, esse lugar aqui deveria ser um 110 por hora, esse lugar aqui tem, por exemplo, estou andando na pista lá, a 100 por hora, aí do nada um radar de 60, no meio assim. Aí eu não estou questionando, dizendo assim, olha, o governo não está sabendo como lidar com essa pista. Deveria ter uma forma melhor de lidar. Não é isso, é que eu estou com ansiedade mesmo. Então você vê que há dois pontos. Então, nesse caso, não há uma rebeldia que se torna pecado, a não ser que essa rebeldia internamente seja rebelde contra Deus. Ansiedade é pecado contra Deus. De certa forma, andar atrasado, quando você tem condições, é óbvio, de sair mais cedo, também. Então você vê que não são, essas coisas, elas não são muito assim, preto no branco. Elas têm uma linha que tem um ponto fixo, que é o caráter do próprio Deus. Entendeu?
Conseguiu? Ai, que bom. Então, irmãos, nós temos o Jonas, então, em rebeldia contra o caráter de Deus, contra a vontade de Deus. Ele tem uma rebeldia contra a mente de Deus, e isso, consequentemente, contra as leis e ordenanças do próprio Deus. Então, Deus ordena assim, Jonas, vai pregar a Nínive. Vai pregar a Nínive. E ele foge. Ele foge. E aí nós vamos ver o porquê que ele foge. Só no final do livro nós vamos descobrir por que ele foge. Mas é porque ele está em rebeldia contra o caráter de Deus. Então ele foge da presença de Deus. Ele não quer estar na presença de Deus. Ele não quer estar dentro daquilo que compõe aonde Deus está e a sua presença ocupa. Então ele foge para uma cidade onde ele acredita que ele não vai encontrar a presença de Deus. Como eu disse, a face de Deus é uma rebeldia contra o caráter de Deus e contra quem Deus realmente é. E como que Deus governa o mundo, porque Deus governa o mundo com o seu caráter, com a sua lei, com a sua vontade e como Deus acha que o mundo deve ser. Por isso as leis de Deus são para nós que somos cristãos, nós achamos um absurdo quando nós lemos Deuteronômio, quando nós lemos Levítico, quando nós lemos aquelas leis, nós achamos meio um absurdo algumas delas. Nós falamos, eu já vi até pastores, né, usando Levítico, Deuteronômio, para poder dizer assim, olha só como que a lei era um absurdo. Olha como que a graça é melhor. Ele está dizendo assim, que há dois deuses, um Deus da graça e um Deus da lei. Quando você acha... Eu tenho um desafio aqui para todos os irmãos. Quando vocês lerem Deuteronômio, Levítico, e se depararem lá com uma lei um pouco absurda, façam um exercício assim. Essa é a mente de Deus. É como Deus acha que o mundo deve ser. Faça um exercício. Olhe para aquela lei e diga, eu não estou gostando dessa lei, mas é como Deus quer as coisas. É assim que Deus pensou que aquilo deveria ser e como aquele problema deveria ser solucionado. Então você está identificando em você uma rebeldia. Beleza? O Miguel pega uma água para mim. Então nós temos Jonas nessa rebeldia contra o caráter de Deus, na característica da mensagem. Ou seja, a rebeldia de Jonas é como Deus governa o mundo e a mensagem que ele quer passar para Nínive. Jonas acha que Deus não deveria se importar com Nínive. E o ponto aqui porque até então Jonas não tinha estabelecido nenhuma rebeldia em si contra Deus, até Deus ordenar que ele fosse para Nínive. Por quê? O ponto aqui é que para Jonas é tudo bem Deus governar o mundo do jeito que ele quer governar. Obrigado, Miguel. E aqui nós vamos fazer uma grande identidade de como nós também encaramos Deus e suas coisas. Olha. Até então, nesses 3 primeiros versículos, Jonas era um profeta de Deus. E Jonas, em si, não tinha problema com como Deus governava o mundo. E parece estranho, por quê? Porque ele está fugindo exatamente por causa disso. Porque Deus ordenou a ele que ele fizesse uma coisa para uma cidade que não era Israel e fosse lá e desse uma profecia para eles. Ou seja, Deus estava exercendo seu governo sobre o mundo, sobre Nínive, que era Babilônia, que era uma cidade importantíssima, né? Então, Jonas tem que ir lá pregar para essa cidade que não é Israel, que não é o país de Deus, dos escolhidos de Deus. Então, Deus está querendo governar o seu mundo. Então, o ponto aqui é que Jonas não está preocupado, a priori, como Deus governa o mundo. Mas
Jonas está preocupado de como que Deus está querendo governar o Jonas. E eu sei que esse argumento ele é um pouco mais complexo, ele exerce precisa de um pouco mais de trabalho, mas é isso, é porque até então não tinha problema como que Deus condenava Nínive, porque Nínive estava em condenação, e nós vamos ver isso só no final, né? Mas eu estou dando um spoiler aqui. Nínive já estava em condenação para Jonas. Por quê? Porque a terra prometida, o povo prometido da aliança era o povo de Israel. E só esse povo merecia misericórdia, dona Célia. Então Jonas estava tudo bem com isso. Só que aí, Deus envia, então, para Jonas, tudo bem, porque Deus e Jonas estavam alinhados. E Deus podia governar o mundo. Como que Deus podia governar o mundo? Punindo Nínive. Estava alinhado. Então, o ponto não é que Deus não pode governar o mundo. Na verdade, Jonas acha bom que Deus governe o mundo. Deus deve governar todas as coisas. O meu Deus deve ser soberano sobre o meu vizinho, sobre o governo, sobre todo mundo. Desde que o meu vizinho mau seja punido por esse Deus. Desde que eu não precise pregar para ele se converter e ele se converta. Desde que o presidente da nação seja punido pelos seus crimes, mas não se converta dos seus pecados, para que ele sofra o inferno. Então, como que Deus deve governar? Ele deve governar o mundo, não tem um problema com isso, não é esse o problema de Jonas. A rebeldia de Jonas é como o caráter de Deus exigia que Jonas não somente fosse lá pregar. Não é o problema, não é a mensagem, mas Jonas sabia o que aconteceria. Então ele sabia que Deus estaria governando o mundo de uma maneira que Jonas não queria que o mundo fosse governado. Então a rebeldia era contra a mensagem a priori. Então essa rebeldia fez ele fugir dessa mensagem de Deus. Segundo ponto, a rebeldia contra... Terceiro ponto, né? A rebeldia contra a vontade. Os marinheiros percebem... Jonas, então, entra no navio, né? E ele lá no navio começa uma tempestade. Jonas vai dormir. E os marinheiros percebem que a tempestade não era uma tempestade comum, era uma ira divina. E era a ira divina, eles percebem, né, que era a ira divina em Jonas. Todo mundo conhece a historinha, né? Como que aconteceu a coisa? Lançaram sortes, sabe, percebendo que era de Deus, né, que era uma ira de Deus. Lançaram sorte, a sorte caiu em Jonas, e Jonas confessou, falou, sou eu, Deus está irado comigo, meu Deus, cada um orou ao seu Deus. Ele falou, não, meu Deus está controlando isso, ele está irado comigo, eu já sabia que isso ia acontecer. Irmãos, aqui é um ponto, eu só quero abrir um parêntese. Jonas conhecia Deus profundamente, isso é triste. Ele está irado contra Deus, não porque ele não sabe o que Deus vai fazer, mas exatamente porque ele sabe como Deus vai agir. Eu vejo isso em Nietzsche. Meus irmãos, não sei se os irmãos conhecem Nietzsche, o Wesley provavelmente conhece, né? Nietzsche escreve um livro chamado Anticristo, e nós acho que já até falamos um pouco sobre isso, no qual ele diz que está profundamente irado com o Evangelho, porque ele entendeu o Evangelho, e ele fica profundamente irado como que o Evangelho funciona. Ele fala, isso aqui é um absurdo. É um absurdo. Então, Jonas, como Nietzsche, não está irado com um Deus que ele desconhece ou com uma coisa que ele desconhece. Ele está irado com Deus exatamente e fugindo da face de Deus exatamente porque ele sabe o que Deus pretende fazer. Eu queria, pelo menos, ter essa profundidade de conhecimento sobre a vontade de Deus. Eu acho admirável esse Jonas. Menos a rebeldia. Ou seja... É difícil, e aqui é um ponto também, dentro desse parêntese, tudo que nós temos que fazer é confiar que o Evangelho vai funcionar. Por exemplo, para ser salvo,
eu não preciso confiar que eu vou ser bom o suficiente, né? Eu tenho que confiar, Larissa, que Deus foi bom o suficiente e que o sacrifício de Cristo foi suficiente. Isso que eu tenho que confiar, que Ele me salvou. E para isso eu tenho que conhecer Deus. Eu tenho que saber como vai acontecer. Por exemplo, se eu sei que Deus fala só a verdade, Ele nunca mentiu, se eu sei que Ele é rico em misericórdia, se eu sei que as misericórdias dele se renovam todas as manhãs e eu acordei essa manhã, e se eu sei que o Evangelho surte efeito naqueles que confiam no Evangelho, tudo está garantido. Não tem nada que não esteja garantido. Mas há a dúvida, ela surge no coração de muitos crentes, que é assim: será que eu vou ser salvo? Será? Nesse ponto, Jonas está superior a todos nós. Porque ele está fugindo exatamente porque ele sabe que Deus vai salvar. É o parêntese que eu queria colocar aqui. Eu admiro isso em Jonas, essa certeza, porque ele conhece o Deus. Conhece. Ele sabe que Deus não vai mentir. Sabe que se Deus está mandando ele profetizar a mensagem, porque aqui, irmão, nós não temos a mensagem explícita, a categoria da mensagem. Nós só vamos ter a categoria da mensagem lá quando ele vai e prega para a cidade, mas ele sabe que é para arrependimento daquele povo. Ele conhece o Deus que ele serve, confia que Deus vai fazer, por isso ele está fugindo. Ele não quer que Deus exerça controle sobre aquela cidade, um controle não punitivo, mas um controle de misericórdia. Então, Jonas, o que acontece? Acontece o seguinte, versículo 11 do capítulo 1. Versículo 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. E disseram-lhe: que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes. E o que vocês... Se você estivesse escrevendo ou contando essa história, e não soubesse o que acontece, você pensaria o quê? Você pensaria assim, eu pensaria pelo menos. Irmãos, se os irmãos não pensam igual, me perdoem, mas eu pensaria o seguinte: Jonas então diria para os marinheiros: façam o seguinte, orem a Deus e mudem o navio de vocês para Nínive. E levem eu de navio para Nínive, porque eu vou fazer a vontade de Deus agora. Vamos preservar o navio e tenho certeza que vai acontecer tudo bem, porque é o que Deus quer. Ou qualquer coisa nessa semelhança, mas essa é o mais provável. Ele dissesse para os marinheiros: é porque eu preciso ir para Nínive. Mudem o curso do navio, vamos para Nínive agora, vamos fazer a vontade do meu Deus. E esse é o pensamento. Mas Jonas não. 12, Jonas respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me no mar. O mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio essa tempestade. E aí, o pensamento de Jonas e não vou trabalhar completamente a priori, mas o pensamento de Jonas me lancem no mar, que aí o que vai acontecer? Eu vou morrer afogado, vou me lançar no mar, eu vou morrer, e o mar vai acalmar, e vocês vão ficar bem. Aí, como eu disse, o pensamento 2, que era o pensamento meu, era Jonas deveria dizer: vamos ir para Nínive, porque aí vai acalmar a tempestade. Só que Jonas prefere morrer. Por que ele prefere morrer? Versículo 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra ele. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não os faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor,
fizeste como te aprouve. Ou seja, esses marinheiros, eles que invocavam cada um seu próprio Deus, eles tinham a ideia de que pegasse o navio e parasse em terra firme, pelo menos, acabaria a tempestade. Jonas podia desembarcar. E Jonas, eles estavam tentando salvar a vida de Jonas. Tecnicamente, não é porque eles queriam que a mensagem fosse pregada a Nínive, né? Mas eles queriam salvar a vida desse homem, desse profeta de Deus. Eles não queriam tentar contra a vida desse profeta de Deus. Mas o profeta de Deus preferia ser lançado ao mar. Por quê? Aí eu faço essa pergunta: por que Jonas preferia morrer ao invés de ir para Nínive? Ou ao invés de parar em terra seca? Ou ao invés de clamar a Deus e falar: me deixa em terra seca, deixa que a tempestade passe e eu vou para Nínive? É porque alguém quer comentar ou falar? Wesley, se não quer. A dureza do coração dele era tão dura, mas tão grande, a morte era melhor do que ele recebido na cabeça. Exatamente. Na verdade, como o Wesley disse, eu até aprofundo mais. Jonas estava morto. O texto diz, Paulo, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. O ponto é que o coração de Jonas preferia morrer ao invés de fazer a vontade de Deus, cumprir o caráter de Deus, porque é o estado do ser humano. Ele está tão rebelde contra a vontade de Deus que ele não pode querer fazer a vontade de Deus. Não é que Jonas tinha a opção de fazer a vontade de Deus, de fazer ou não. Ele não tinha opção de fazer a vontade de Deus. Ele já estava morto. Tanto que a única alternativa para ele, na sua mente, era como Wesley disse, a rebeldia e o endurecimento do coração era mortal. Ele preferia morrer a estar na presença de Deus. E aí esse é o estado de todo ser humano. Esse é o estado de todo ser humano. Nós vamos encerrar aqui nesse ponto, mas enfim, cada ser que vive e respira, humano, né, está morto desde o seu nascimento, até que haja vida. E Jonas só está seguindo o único caminho capaz a ele a seguir, que é morrer, mas não fazer a vontade de Deus. E aqui eu ponho esse ponto até os arminianos, que pegam esse texto para tentar acreditar que pode ser de uma maneira diferente. Desde o início, o texto está dando essa dica, de que Jonas não pode fazer a vontade de Deus. Jonas está rebelde contra a vontade de Deus. E aqui, mais do que nunca, Jonas ele está rebelde até a morte. Até a morte. É um homem que conhece a Deus profundamente, conhece a vontade de Deus, sabe o que Deus faz e o que pode fazer, mas tem uma rebeldia tal que ele prefere morrer, prefere ser engolido pela tempestade e perecer na profundeza do mar do que fazer a vontade de Deus. Isso porque não há possibilidade, não há capacidade em Jonas para fazer a vontade de Deus. Em contrapartida, os marinheiros querem agradar a face de Deus. E esses marinheiros querem agradar a face de Deus de tal modo que eles clamam um ar. E, irmãos, Senhor, no versículo 14, é muito difícil você ver isso na Bíblia. Essa espécie de clamor é um clamor, quando você vê uma expressão assim, é um clamor de profundeza. É profundo, entendeu? Então, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. Não nos faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente,
porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Eles gostaram da vontade de Deus. Eles falavam, o Senhor tem feito como te aprouve. Nós vamos te obedecer. Nós vamos fazer aquilo que o Senhor quer. Nós já tentamos remar contra a sua vontade, tentamos remar contra a tempestade, mas percebemos que isso é sua vontade, seu querer. Vamos fazer, porque o Senhor quis assim. Nós só imploramos que nós não morramos por causa desse homem. E então, marinheiros amaram. Os marinheiros amaram a vontade de Deus, mas Jonas não. Ok? Então o Jonas é lançado ao mar e domingo que vem nós vamos ver esse ponto, mais esse restante do livro. Ok? Alguém tem algum comentário? Alguém tem alguma pergunta? Se não, vamos orar para nós encerrarmos. Deus, nós louvamos o seu nome e nós agradecemos ao Senhor por podermos estudar a tua palavra e entender esse livro maravilhoso que é o livro de Jonas, que expressa, Senhor, de maneira tão profunda a sua vontade, o seu querer, o seu caráter e a rebeldia humana. Imploramos ao Senhor que o Senhor transforme nosso caráter essa semana, a partir daquilo que aprendemos aqui hoje, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém.